Sejam muito bem-vindos. Se a igreja está alegre por essas vidas, pode ser melhor? A palma bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Os 12 que estão nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Se você não tem um lar espiritual, se você não tem um pastor que cuide de vocês, a casa de vocês é agora a Rehoboth. Sejam muito bem-vindos. E você que tem um lar espiritual, já tem um pastor, volte para a sua igreja, que ele precisa muito da sua colaboração lá, tá? Ele sente muito a sua falta. Você só veio visitar a Rehoboth porque provavelmente não deve ter um culto lá hoje, mas volte para lá. E você está nos visitando hoje pela primeira vez e não tem um lar espiritual, essa é a sua casa. E se estiver afastado por algum motivo, hoje é a noite de reconciliar, hoje é a noite de colocar os seus joelhos aqui no altar, reconhecendo Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Amém? Como é que nós vamos receber um príncipe do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Receba o Rafael Castro, pastor. Meu pastor está feliz hoje, né, meu pastor? Se assenta aí em nome de Jesus, irmão. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado aí. Amém. Irmão, agora eu estou pregando de tablet, irmão. Glorifica a Deus aí em nome de Jesus. A última ministração eu fiz um esboço pela 1000ª vez no li nada. O pastor Alexandre falou, cara, tu tem que comprar um tablet, cara. Que tu faz esboço, tu não lê o esboço, né? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Até mesmo quando as coisas não vão tão bem, Deus continua sendo bom, né? Me chamo Rafael, faço parte do corpo de pastores auxiliares aqui da Rehoboth, especificamente no Ministério de Jovens. Sou casado, não. Cadê o jovem dessa igreja? Pô, depois do retiro desse, irmão, vocês ainda estão meio barro, meio tijolo? Quem foi pro retiro aí, irmão? Vai demorar até a gente digerir tudo, né? Até passar, vai demorar, né? Quem ainda tá digerindo ainda? Ah, foi demais, foi incrível estar com vocês. Sou casado com a Lorena, mulher mais linda da igreja. Ah, cadê as mulheres? Dá uma moral pra minha esposa aí, eu vou varão não. Varão, você pode ficar em silêncio agora. Cadê as mulheres para dar moral para minha esposa? Minha esposa está em casa com a nossa filhinha de 2 anos, a Helena. Está muito ruinzinha ela, está com febre. Hoje foi um dia bem difícil, né? E não é fácil a gente ministrar diante de uma situação como essa, mas eu creio que Deus está cuidando enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, e nossos filhos estão sendo cuidados. Amém? É desafiador a gente que é pai, né? De primeira viagem ainda. Talvez você que é pai, já que tem... Cadê quem tem 5 filhos aí? 5, 4... 3, já está mais calejado, né? O filho passa mal, tu vai lá, filho, bebe água que melhora. Mas a gente que é pai de primeira viagem, a gente sente ali, fica aquela coisa, meu Deus. Eu vou chegar no teu nível, Jonathan, de tranquilidade? Ou tu não é tranquilo? Muito tranquilo? Eu vou chegar no teu nível de tranquilidade. Mas Deus é bom, não é verdade? A gente sente como homens naturais que somos, né? Mas meu pastor Sérgio já liberou uma palavra ali e falou assim, ó, a Helena vai ser curada, fica tranquilo. Amém? Vamos falar sobre a palavra de Deus nessa noite. Quantos estão felizes aí? Vai ser breve, uma palavra breve. Você vai para casa, vai comer um lanche lá no Larica, vai trocar uma ideia com seus amigos, seus companheiros. E vai ser uma palavra onde Deus vai ministrar conosco sobre plenitude. Amém? Só que a plenitude do tempo. A mensagem hoje é plenitude do tempo. Tem um fly aí? Fizeram? Eu passei para a Paloma mais cedo. Pô, até o versículo... Eu não botei esse versículo de bolso não, né? Deus falando antes. Olha. Tem aí? Plenitude do tempo. Com aquela camisa linda ali do Flusão que eu usei no retiro. Plenitude do tempo.
Minha esposa estava no carro comigo, comecei a perguntar para ela, pô, o que o tempo significa para você? O que você acha que o tempo tem alguma relação para você? O que você pode colocar sobre o tempo de Deus, né? A questão do tempo de Deus. E a primeira palavra que a gente vai lembrar é Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 a 8, né? Já pode projetar para mim, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tempo e como Deus ele é pleno dentro do decorrer do tempo na nossa vida. Quem aqui já viveu uma experiência de estar indo para um lugar e você não saber por que você chegou ali e de repente lá na frente você consegue entender? Quem já viveu isso? Você não tem a mensagem certa e correta por que você foi até aquele lugar, mas de repente uma porta se fecha, alguma coisa não dá certo no seu plano A, e você vai para o plano B e você lá na frente fala assim, entendi. Pô, hoje eu sei por que lá atrás aquilo deu errado. Quem já viveu isso aqui com relacionamento, irmão? Quem aqui já viveu com relacionamento? Pode levar, não, vamos interagir, igreja, em nome de Jesus. A igreja está vazia, então a gente vai interagir mais. Quem já viveu isso com relacionamento, de lá na frente você falar assim, hoje eu entendo por que aquele abençoada saiu da minha vida. Quem consegue aí? Falou de relacionamento, vocês se ouriçam tudo, né? Fica todo mundo ouriçado, né? É ou não é? Opa, minha lanterna acendeu. Quem lá na frente conseguiu entender? Pô, pastor, não consegui entender, mas hoje eu entendo porque lá na frente aquilo não deu certo, aquela pessoa me machucou. Só que a pergunta que eu te faço é a seguinte: lá quando aconteceu, você teve esse entendimento pleno de que Deus é o Senhor do tempo e de que existe uma plenitude de Deus dentro da linha temporal da nossa vida? Não, né? O começo é difícil, né? Quem é que foi mandado embora de uma empresa que no dia você falou, meu Deus, o que está acontecendo? A minha vida acabou, não tem mais onde trabalhar, e daqui a pouco Deus vai lá e abre outra porta e você fala, entendi. E o grande desafio, a grande, talvez, ironia da vida é que ela não dá algumas cartas claras para nós quando as coisas acontecem. Como nosso pastor fala, Deus ele não dá nada explicadinho, ele explica no... Nosso grande desafio como cristão é entender que Deus ele é o Senhor do tempo em qualquer momento da nossa vida. Seja quando as coisas estão de acordo com o que a gente quer, seja quando as coisas não estão de acordo com o que a gente quer. Tem dia de fato que você acorda e você fala, cara, hoje não é o dia. Hoje, quem é que já acordou dessa forma? Hoje não é o dia. E eu confesso para vocês que hoje, para mim, estava um dia que eu falei assim, pô, sei lá, hoje não está legal, hoje o dia não está bacana. Mas sabendo que Deus ele é o Senhor do tempo e que Ele escreve certo por linhas certas, a gente faz o que tem que ser feito, até quando a gente não quer fazer. Amém? Quantos estão de acordo aí comigo? Quantos entendem isso? Então vamos introduzir aqui dentro dessa mensagem, é só a introdução, beleza? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim, vou ler no meu tablet, eu não sou louco de ler no telão? Quase que eu ia no telão, pastor. Não, eu vou no tablet. Aí, pastor Alexandre, nosso pastor tá em viagem, ó. Estou usando o tablet, pastor. O Danilo que fica assim, cara, acabou a mística, porque toda reunião de jovens que a gente fazia, eu vinha com a prancheta do Joel Santana. Cadê o Danilo? Tá aí, Dani? Dani? Aí, acabou a mística, Danilo. Ele falou assim, cara, acabou, mano, não tem graça. Você com o tablet na mão não é você. Sempre com papel, caneta, anotando. E de fato eu gosto muito de escrever. Mas vamos lá. Há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do... Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de se entristecer e tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Meu Deus, quem é difícil aí pro tempo de calar, irmão? Mas a Bíblia está falando com você também, que tem hora que é tempo de calar, amém? Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de... Então a Bíblia está trazendo para nós uma série de tempos, até no sentido de um texto poético, a gente tem que entender isso, que um texto poético ele está trazendo várias versões paradoxais entre aquilo que é e o que não é. Tempo de colher, tempo de plantar. Então traz o sentido de que na vida existem momentos para várias situações. Dia de entrar na faculdade, dia de pegar o diploma. Oh meu Deus, já tem gente que recebeu aí. Então existe um tempo para todas as coisas. E repara que a Bíblia está dizendo nessa introdução que há um tempo para cada atividade aonde? No céu. Debaixo do céu.
Então a Bíblia está colocando, mesmo no sentido poético do texto, que há uma colocação em que o tempo está sendo atribuído para nós, homens mortais. Então é como se Deus estivesse falando, para vocês há tempo determinado para as coisas. Para vocês há um tempo em que vocês sorriem, que vocês choram. Enquanto vocês estiverem nesse plano, vocês vão ter que aprender a lidar com as variações do tempo, com as variações das coisas que um dia acontece, de um dia que não acontece, de um dia que faz sol, de um dia que faz chuva. Mas é como se quando Deus ele tira aqui do livro de Eclesiastes e coloca a colocação de que existe algo determinado para debaixo dos céus, é como se ele estivesse falando, para onde vocês vão, para aquilo que eu tenho para vocês, vocês não vão precisar mais lidar com essas perspectivas do tempo. Hoje vocês são meros mortais, homens, carne e osso, que vocês vão precisar saber lidar com isso. Mas haverá um dia em que não haverá mais tempo de chorar. E ouviremos uma grande voz que vai dizer, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos o quê? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Então o que Eclesiastes está dizendo para a gente que dentro da perspectiva que vocês estão hoje, vocês vão ter que aprender a lidar com isso. De um dia que você acorda com vontade de mudar o mundo e do dia que você acorda com vontade de se esconder na caverna. É ou não é? E pregar um cristianismo que foge disso, de que todo dia você vai ser super-herói, é muito desafiador. Nós precisamos entender que dentro da perspectiva da linha temporal da nossa vida, tem dia que é de plantar, tem dia que é de colher. O que a gente não pode esquecer é que Deus continua sendo o Senhor do tempo. Ele continua sendo o Senhor do tempo. Ele continua sendo imutável, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre. Amém? Voltando para aquela pergunta, ainda na introdução, hoje a introdução vai demorar, irmão, porque você tem que interagir e entender o que Deus vai falar contigo nessa noite. Relacionamento. Imagina, irmão. O que já se parou para pensar, ou aquele se, aquela conjunção condicional de falar assim, cara, imagina se tivesse dado certo com essa pessoa, mano. Se eu tivesse ido pautar com aquele abençoado, aquela abençoada, imagina o que seria da minha vida hoje. E o nosso desafio, de fato, é de entender que assim como Deus mexeu na linha temporal para trazer a gente para onde a gente está agora, Deus ele continua mexendo para nos levar para onde Ele quer. Amém? Só que é um pouco turbulento quando a gente está passando, é como se viesse uma nuvem turbulenta, que a gente só consegue entender que Deus trouxe a gente para cá. Me pergunta como? Não sei. Deus me trouxe para cá. Aí você fala, foi graça, foi a mão de Deus. Nenhuma das minhas escolhas de vida me trouxeram para cá, mas Deus foi misericordioso. Só que quando a gente olha para frente e tem que entender que a linha temporal de Deus continua sendo escrita para nos levar para um lugar de destino, a gente fala, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Tainá, como Tainá? O que Deus vai fazer? Mas Ele vai fazer, porque já te trouxe até aqui. Amém? Camila, vai fazer, Camila. Vai fazer. A linha temporal está sendo mexida agora, nesse momento, para que algumas coisas aconteçam. Quantos creem nisso? Vamos falar de um cara que teve a linha temporal da sua história mexida com algo que fugiu do plano dele, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Versículo 6. Atos 16, 6. Amém? Quantos entenderam a introdução aí do tempo, né? Que sabe, Salomão coloca pra gente aqui, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Aonde? No céu? Debaixo do céu. Amém? Então nós precisamos entender e saber lidar com essas movimentações que acontecem na terra. Com essas movimentações no cenário político, com essas movimentações em qualquer tipo de esfera de poder, que todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, cara. Sabe, por vezes nós perdemos o controle. Nós esquecemos da plenitude do tempo que Deus determinou. A gente perde hora, a gente chega atrasado. Meu Deus falou com alguém. A gente perde horário, a gente acorda, meu Deus, dormi mais do que a cama. Nós perdemos o controle, Ele não. Ele continua sendo o Senhor do tempo. Ele continua sendo o detentor das estratégias que faz você cruzar com pessoas que você nunca imaginou.
Ele continua fechando porta para te canalizar para uma outra direção. Ele continua fazendo acontecer coisas que você falou assim, meu Deus, esse altar aqui está balançando pra caramba. Ele continua mexendo em situações na sua vida para te levar a certo destino que você falou assim, nem era para eu estar aqui, irmão. Nem era para eu estar aqui. Atos capítulo 16, versículo 6, diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo o impediu de pregar a igreja na província da... Então, se o Espírito Santo impediu de pregar na província da Ásia, é porque era um interesse de Paulo. Todos concordam? Havia um interesse do apóstolo Paulo, um planejamento, uma missão que demandou estratégia, demandou cartas na mesa, com um mapa geográfico daquela localização, um mapa para efetuar a navegação, foi separado alguém para comandar aquele navio, toda uma estrutura foi montada para que Paulo pregasse na província da... Só que a Bíblia vai dizer que não foi uma tempestade que impediu. A Bíblia não vai falar que o barco não estava legal, que deu uma dor de barriga em Paulo. A Bíblia é cirúrgica quando ela diz, o Espírito de Deus impediu Paulo. Então existem portas na nossa vida se fechando, que não é o diabo, irmão. Ah, meu Deus, o diabo me tirou daquele emprego. Você está com a vida em Deus. Pô, dizimista, está buscando o Senhor. Aí você acha mesmo que Satanás tem autoridade para tirar você do emprego, porque tem outra pessoa lá que é peixe e você não é? Não, mas é porque eu estudei no colégio público a vida inteira, o irmão lá... Não. Deus, ele continua nos canalizando para outras direções. E como ele faz isso? Fechando porta. Porque se a porta estiver aberta, a gente entra, irmão. É ou não é? E como é que Deus ele vai chegar para você e falar assim, varão, saia dessa empresa? Não vai, irmão. Não vai. Se Deus quiser te canalizar para outra direção, ele não vai falar assim, porque você não vai ouvir. Porque está confortável, a zona de conforto é bom. Aí o que Deus faz? Fecha a porta. Imagina Paulo aqui. Pô, Senhor, planejamento, barco, estrutura, tudo pronto, tudo caminhando legalzinho. Aí vem o Espírito Santo e impede Paulo de pregar o evangelho na Ásia. Mas não era o ide por todo mundo e pregar o evangelho? É ou não é? A missão não era essa? E por que Paulo não conseguiu? O nosso grande desafio na caminhada cristã é entender que não é sempre estar entre fazer o certo e errado. Dentro dos planejamentos certos, existem ordens de prioridade que Deus atua. É plano de Deus para você casar? É ou não é? Aí você vai falar assim, então eu vou casar agora porque é plano teu. Vai tomar uma portada na cara de Deus, para te canalizar para outra direção. É plano de Deus para você ter um filho? É ou não é? É. Mas se não for o momento, pode ser que você encontre uma dificuldade para Deus falar assim, ainda não é o momento. E isso é muito desafiador, cara, muito desafiador. Porque quando nós estamos dentro de princípios corretos, fazendo o que é certo, a gente imagina que a gente vai planejar, vai colocar a mão e vai acontecer. É ou não é? Só que dentro do objetivo do apóstolo Paulo aqui, com toda a sua companhia, com todas as pessoas que estavam com eles, aquela missão que foi estruturada, havia um objetivo correto, que era pregar o evangelho, só que o momento não era a Ásia, a estratégia não era a Ásia, a linha temporal de Deus tinha como prioridade um lugar chamado Europa. Antes que a Europa se tornasse a Europa, um berço de navegação, um centro econômico do mundo, já havia um olhar de um Deus eterno, todo-poderoso, que conhecia a história, conhecia a linha temporal, onde Paulo nem imaginou que chegaria, e fala assim, opa, não é Ásia agora não é o momento da Ásia. Não é a hora da Ásia. Isso é muito desafiador, irmão. Porque entender a plenitude do tempo é entender que Deus ele não perde controle de nada. Deus não perde controle de nada. Deus ele continua arquitetando tudo da forma dele, da maneira dele, tirando, colocando. Quem é que já perdeu uma pessoa na sua vida e você falou assim, cara, meu Deus, por que essa pessoa saiu da minha vida? Uma pessoa que era muito seu amigo. Quem é que tinha um melhor amigo há 3 anos atrás que não é teu melhor amigo mais? De andar com você, agitar tudo. Linha temporal de Deus, ela movimenta. A linha temporal de Deus movimenta. Às vezes eu paro e olho e fico, como eu era próximo dessa pessoa. E você continua amando aquela pessoa, só que existem momentos em que Deus ele vai te aliançar com pessoas e vai mexer na linha temporal da tua vida. Eu não estou falando de parar de falar, amém?
somos maduros para entender isso. Só que existem momentos em que Deus ele vai colocar a gente com pessoas que nós vamos precisar daquele crescimento. Nós vamos precisar daquele entendimento. E o apóstolo Paulo vai seguir para um plano B. Repita comigo, plano B. Quem é que faz sem plano B? Eu sou um cara que eu tenho sem plano B. Eu sempre tenho um plano B. Eu sempre falo assim, não, peraí. E essa palavra aqui, Deus fala muito comigo. Eu estou pregando ela por causa do pastor Sérgio do último culto. No culto que eu estava ministrando, ele colocou essa mensagem no meu WhatsApp. Eu terminei de pregar e vi a mensagem depois. Eu falei, por que eu não vi isso na hora? O Espírito Santo, calma, eu sou o Senhor do tempo. Vai chegar o tempo. E chegou, você está recebendo essa palavra hoje, que era para você estar recebendo quando? A última vez que eu ministrei foi? Quarta-feira. Era para você estar recebendo essa palavra no dia da mensagem do discernimento. O pastor Sérgio mandou no WhatsApp aqui, eu falei, por que eu não li? O Espírito Santo, calma, vai chegar o momento. E hoje é o momento. Entender que cada momento vai ter uma porção, cada dia Deus vai ter algo específico. E até aquilo que na sua cabeça não deu certo, igual eu desci do altar, eu falei, por que eu não vi esse texto, cara? Vi só depois. E é entender que mesmo dentro do plano B que a gente cria, eu sou um cara que eu sempre faço plano B e Deus está sempre ministrando comigo. Porque quando a gente faz plano B, a gente está dizendo para Deus, Senhor, eu vou sempre estar tentando. Só que às vezes até o plano B ele é frustrado. Olha aqui, versículo 8. Assim seguiram viagem pela Mícia até Troade. Versículo 7. Então, chegando à fronteira da Mícia, tentaram ir para o norte, na direção de Bitínia. Mas o Espírito Santo de Jesus, o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Deus mais uma vez falou, Paulo, não vai para o plano B. Aí tu imagina Paulo, Senhor, tentei o plano A, deu ruim. Tentei o plano B, deu ruim. O que eu vou fazer? Talvez você esteja aqui nessa noite e você tentou o plano A, tentou o plano B, tentou o plano C. E o Espírito Santo continua impedindo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não vai te perder para nenhum plano que você fez. Não vai te perder para nenhum plano que você fez. E eu falo essa palavra com muito temor, porque para um cara que gosta de planejar como eu, pregar isso é desafiador demais, cara. Demais. Só que a cada dia que passa, a gente vai vendo que não é da nossa forma, que Deus ele vai conduzindo da maneira dele. Que Deus ele continua levando o barco da forma dele. E da mesma forma que eu posso olhar e falar assim, cara, foi a mão de Deus que me trouxe para cá. Eu posso dizer que a mão de Deus também vai me levar para onde Ele quiser, se eu continuar sendo permitindo Deus fazer tudo isso. Amém? Então, versículo 8. Chegando de viagem a Mícia, perto de Troade, naquela noite Paulo tem uma visão, na qual um homem da Macedônia suplicava-lhe de pé: venha para a Macedônia e nós. Então, decidimos de imediato ir para a Macedônia, concluindo que Deus havia um chamado para anunciar as boas novas naquela terra. O mais interessante é que, no versículo 8, mesmo depois de Paulo ter tomado 2 nãos do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Paulo não parou. Repita comigo, Paulo não parou. Depois das 2 tentativas do apóstolo Paulo com a sua comitiva de ir para a Ásia, e depois de 2 nãos que o Espírito Santo deu para ele, a Bíblia fala assim, assim como, mesmo sem saber, assim, mesmo com dúvida, assim, mesmo inquietos, mesmo preocupados, mesmo aflitos, assim, seguiram viagem. Quem está aqui nessa noite não tem uma resposta concreta sobre algo? Pode levantar a mão, sei que tem mais gente. Assim, siga a viagem. Siga a viagem. Siga a viagem porque durante o trajeto, você pode ter uma visão. A Bíblia fala que durante a viagem, quando Paulo segue, mesmo depois do não, mesmo do plano A ter sido frustrado, plano B ter sido frustrado, ele segue a destino, segue a missão dele. E depois disso a Bíblia fala que ele tem uma visão de um homem da Macedônia, que diz, ei, passe pela Macedônia e nos ajude. Sabe, o mapa do mundo ele ainda nem estava desenhado para aquilo que a gente conhece hoje. Existia uma perspectiva de Paulo para ir para a Ásia, uma região asiática.
Só que Deus ele manda para Macedônia, para quê? Para que o evangelho se expandisse pela Europa. E o mapa do mundo ele ainda não era conhecido da forma que a gente conhece hoje. A estrutura do mundo, devido às grandes navegações, fez com que a Ásia se tornasse um grande poderio econômico. Então na cabeça de Paulo poxa, eu vou para a Ásia porque vai ter muitos barcos saindo de lá, muitos portos, é uma região que exporta muitas especiarias, então acho que é interessante por aqui. Só que Deus, como o Senhor do tempo, Ele não está dizendo para Paulo, o que você conhece hoje, daqui a 100, 200, 350 anos, não vai ser a mesma coisa. Então tem coisa que aos seus olhos hoje pode parecer um bom negócio, vou por aqui, porque aqui está dando certo, aqui parece ser legal. Só que Deus ele é o Senhor do tempo. Deus ele sabe que começa bem e não termina bem. Deus ele sabe aquilo que talvez hoje não pode ser agradável aos teus olhos, mas que pode ser um grande trampolim para você chegar onde quer chegar. Amém? E isso em todas as áreas, sentimental, profissional, ministerial. Talvez você vai começar a sua vida ministerial num ministério onde você olha e fala assim, cara, ninguém quer ir para esse ministério. Aqui em Rehoboth não tem isso, que todo mundo gosta de fazer tudo. Mas eu quero dizer que algumas pessoas começaram o seu dom ministerial, foram explorados dentro da palavra, daquilo que nasceram para fazer, cumprindo algo que a princípio não agradava os seus olhos. Quem é que chegou no ministério e foi para a sinalização? Você, caraca, você nasceu falando assim, meu Deus me chamou para ser um sinalizador e ficar com a plaquinha na mão na porta da igreja. Deus me chamou, cara, eu tenho certeza, qual é o teu ministério? Eu vou ficar aqui para sempre. O Senhor do tempo continua mexendo, estruturando, por um tempo, te fazendo amadurecer, te fazendo viver experiências ali, para depois, o dia que você estiver em algum lugar, você saiba lidar com as dificuldades. Amém? Eu lembro de algo que quando eu estava na Rehoboth ainda, fiz um acordo com o Marcos. A gente fez um acordo que toda vez a gente ia terminar o culto, a gente ia dar uma varredinha na igreja. A Rehoboth é pequenininha, né? A Rehobotinha. Acabava o culto, a gente dava uma varredinha na igreja e tal. E aquilo ali era tão leve, tão gostoso. Ele está até comemorando aniversário de casamento, não está aí não. Mas era tão leve, tão gostoso. A gente não fazia com aquele sentimento de, Senhor, estou varrendo hoje, hein? Estou varrendo hoje, vai ter que me honrar amanhã, hein? Sabe, a perspectiva não é essa. Senhor, tu tá vendo que eu tô com a plaquinha lá fora gritando? Honra teu servo, honra tua serva. Não, irmão. O Senhor do tempo, Ele continua determinando da forma dEle, do tempo dEle. E esse texto aqui, que o apóstolo Paulo, ele é surpreendido pelo Espírito Santo, ele me traz uma maturidade do apóstolo Paulo muito grande. Eu falo, cara, que bacana, porque ele mesmo recebendo o não do seu plano A, o seu plano B, ele continua seguindo viagem. E talvez seja um dos grandes desafios da vida cristã, é seguir viagem sem resposta, é ou não é? Muito desafiador, cara. Quando você recebe uma visão, recebe uma palavra, vai, faça isso, vai lá, Deus está falando com você algo, cumpre. Agora, quando não tem uma resposta concreta, você não sabe realmente o que tem que fazer, mas você continua indo. Estou no ministério de sinalização um tempão, até agora nada mudou, cara. Já estou fazendo teste para outro ministério, mas até agora nada. Será que eu não estou reconhecendo meu valor? Será que eu não sou bom bastante para estar num outro ministério? Calma, irmão. Calma, siga a viagem. Segue sua viagem, continua fazendo o que tem que ser feito no momento certo, na hora certa. Se é a porção que Deus tem para você hoje, faz. Coloca a paz no teu coração e fala, Senhor, vou continuar, vou seguir. Amém? Glória a Deus. Quem aqui está numa empresa que não está satisfeito com a sua empresa? Pode levantar a mão. Está hoje no lugar que você fala, Senhor, estou porque eu sou pai de família, estou porque eu tenho que cumprir. Pode levantar a mão, irmão. É um tempo de cura e discipulado também. Sempre que for colocado essas palavras no culto, cara, interage, levanta a mão. Sabe por quê? Deus, Ele vê a intenção. Deus, Ele olha e fala assim, hoje, a linha temporal da tua vida te colocou nesse lugar, nessa empresa. E nada impede você ter um desejo de, Senhor, me leva para um nível acima. Senhor, me dá uma promoção, me tira daqui, me coloca num outro lugar e tal. Isso não é uma desonra, você pedir a Deus uma oração, sair de um lugar para ir para outro. O que você não pode é parar a tua viagem. Isso não pode.
Você não pode parar a viagem. Ah, não, vou ficar trabalhando de qualquer jeito para ser mandado embora. Aí não. Segue viagem, irmão. Coloca a tua roupa, passa a tua roupa, vai lá trabalhar. Porque dentro da conjuntura de seguir viagem, a resposta vem. Deus, ele não é obrigado a te responder na hora que você quer. É ou não é? Deus, ele não é obrigado. Não, Senhor, eu só saio daqui com uma resposta. Ô, glória, se não me der a resposta, Deus vai falar assim, tá. Não levanta e segue tua viagem não, para você ver. Sabe, a gente precisa evoluir dentro desse cristianismo de como se Deus fosse obrigado a dizer pra gente tudo. Tem coisa que a gente não vai receber na hora que a gente quer, irmão. Tem coisa que é seguir viagem. Pô, tô indo pro culto, tô indo pro ensaio toda vez. Até hoje não fui colocado no ministério de louvor. Alguém? Tô indo pro ensaio direto. Quem viveu isso aí, irmão? Eu sei que temos que viver. Ah, não me vem com essa. É, cara, em dança, né? Tô indo pro ensaio direto, cara. Tô ensaiando. Não chega a minha vez. Segue viagem, irmão. Segue viagem. Seguir viagem não é você ficar de qualquer jeito. É você falar, Senhor, eu aprontei meu barco. Eu fiz tudo da forma que o Senhor mandou eu fazer. Agora é com o Senhor. Deus, ele continua tendo o controle e a plenitude do tempo, amém? Essa plenitude do tempo do tema de hoje, ela não pertence a mim, não pertence a você. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, irmão, eu queria te dar uma notícia chata, cara. A plenitude do tempo é do Senhor. Amém? Quem dera, cara, se a gente tivesse a plenitude do tempo. Quem dera. Se a gente tivesse a capacidade de entender as coisas na hora, de absorver as mensagens na hora, mas não é desse jeito. Não é dessa forma. É ou não é? E quando a gente abre a nossa mentalidade para isso, a gente começa a entender que fracassos fazem sentido. Reprovações fazem sentido. Vou colocar meu nome para fazer aquela prova. Estudou, não passou. E aí? O Senhor do tempo continua cuidando da nossa história, irmão. Deus, ele continua conduzindo a nossa história. Ele continua fechando porta para te canalizar para a direção certa. Ele continua fazendo tudo conforme a vontade dele. E se você nessa noite tiver esse entendimento, você vai conseguir compreender e ter paz. Acho que o grande desejo do nosso coração é esse, ter paz. Porque na hora que acontece a reprovação, na hora que acontece um fracasso, é difícil, cara, entender. É ou não é? É fácil chegar em casa e falar, mãe, não rolou. É, Cris? Brabo, né? Pô, não deu dessa vez. Igual aquele garotinho lá daquele vídeo lá do... Não deu não agora. É difícil, cara. É difícil, não é fácil não. Entender a mensagem que Deus ele tem a plenitude do tempo e nós não, e que quando Eclesiastes colocou, ó, está debaixo da terra aí, ó, debaixo do céu, aí vocês vão precisar. Para onde vocês vão um dia não vai precisar disso, mas agora é o teste de vocês, vão precisar lidar com o dia de plantar, o dia de colher, o dia do filho estar com saúde, o dia do filho não estar com saúde. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom, seja quando as coisas acontecem, seja quando as coisas não acontecem. Você pode repetir comigo? Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aplauda o Senhor nessa noite, irmão. Glória a Deus. Então, quando nós falamos sobre o plano de Deus, dentro dessa perspectiva do tempo, nós entendemos que a nossa vida tem uma linha temporal. Repita comigo, linha temporal. E essa linha temporal, ela pode ser alterada diante de coisas que aos nossos olhos parecem tão pequenas. Saiu, o carro quebrou. A linha temporal de Deus sendo mexida. Imagina a gente numa corrida enorme, numa determinada aceleração sobre várias coisas que a gente quer buscar, e Deus ele tendo que levar a gente para o lugar certo, na hora certa. Às vezes Deus colocando algumas coisas que a gente fala, meu Deus, que o diabo está furioso comigo, meu carro quebrou. Só que quando a gente anda nessa plenitude aqui do tempo, a gente consegue descansar e falar assim, meu Deus, tu tem um propósito nisso. Porque a Bíblia fala que a nossa vida está na mão do Senhor, então Ele é o detentor dos nossos passos. É ou não é?
Então, para todas as coisas tem um determinado momento. Eu conheço pessoas que foram enfermas e foram acamadas em hospital, que no leito de hospital pregaram para pessoas que precisavam dela ali naquela hora, naquele lugar. A linha temporal de Deus sendo mexida. Algumas coisas precisam acontecer, porque assim como Deus mexeu na linha temporal para te trazer para cá, Ele vai continuar mexendo para te levar onde quer. Talvez você está aqui nessa noite e você não sabe explicar como você está aqui hoje, com o perfume arrumadinho, com seus filhos no ministério infantil. Sabe explicar? Eu não sei explicar, irmão. Eu não sei. Não sei. Paro para olhar e falo, meu irmão, foi graça. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi Deus, foi misericórdia, foi o amor de Deus que me tomou pela potente mão dele, e somente isso. E se você olhar e falar assim, os meus pastores não me trouxeram para cá, mas cá estou eu, num culto, domingo à noite, daqui a pouco vou comer um hambúrguer ali no Larica. Meus filhos estão lá no ministério infantil, arrumadinhos, bonitinhos. Se você para pegar a linha temporal da vida dos teus pais, você olhar e falar, meu Deus, quanta coisa boa Ele fez nessa linha temporal. Cara, eu paro para imaginar, às vezes eu fico pensando, e eu pensei muito disso, não vou trazer uma emoção, um saudosismo não, mas no enterro da minha avó, há meses atrás, eu parei e falei assim, cara, quanta coisa boa Deus fez por essa família. Minha avó sai com meu avô, do Nordeste, irmão, lá da Paraíba, sem um centavo no bolso, vem para o Rio de Janeiro, mexe na linha temporal da nossa família de uma maneira absurda, conduzida por um Deus que trouxe ela para cá, para dentro da favela de Senador Camará. Coloca ela lá, minha avó tem 4 filhos, as coisas acontecem, desenrola e tal. E no enterro da minha avó, eu olhei e falei assim, meu Deus, quanta coisa boa o Senhor fez. Eu olhei para a vida da Helena, eu olhei para minha esposa, eu olhei para todo mundo ali, mesmo no momento de luta, eu falei assim, meu Deus, quanta coisa boa o Senhor fez, Pai. Quantas mexidas cirúrgicas na linha temporal. Talvez o que foi uma despedida para aquela mulher, da família dela, uma despedida de familiares que ela deixou naquele lugar que ela amava, nos trouxe para uma realidade de vida totalmente fora do que as nossas mãos fossem capazes de fazer. Eu quero te dizer nessa noite, não tenha medo das movimentações que Deus vai fazer na tua linha temporal. Não tenha medo, irmão, de ver as portas se fechando, de ver Deus canalizando, de ver Deus tirando, de ver Deus aproximando pessoas. Faz tudo parte de um plano que você não vai entender hoje. Olha para esse irmão e fala, irmão, tu não vai entender hoje. Então não adianta hoje as suas orações ser, Senhor, eu só saio daqui com uma resposta. Quero te dizer algo nessa noite, você vai sair sem resposta. Se Deus quiser te responder, Ele vai te responder, mas se Ele não quiser te responder, amém. Você só tem uma missão aqui nessa noite. Me pergunta qual? Continue seguindo viagem. Continue seguindo a viagem. Abre suas velas aí. Faz assim, ó. Seca as lágrimas. Arregaça as mangas. E siga a viagem. Porque se Ele te der uma palavra e te responder e falar, vai, é maravilhoso. É ou não é? Mas se Ele não te falar, a tua fé vai ter que ser ainda maior. Nossa, eu tenho uma fé para caminhar com uma palavra. E fé para caminhar sem palavra, irmão. E fé para caminhar sem a determinação de ainda não ter tido a visão do varão da Macedônia e continuar a viagem e falar assim, eu vou para onde eu vou, não sei, mas eu estou indo, Senhor. Eu estou indo, estou seguindo a viagem. E de repente, à noite, talvez Paulo chega naquele barco, Paulo chega na ponta daquele barco, a tempestade batendo, Paulo, Senhor, e agora? Já não tem mais um azimuth, já não tem mais uma bússola, e de repente, bate palma aí, irmão, de repente. Vocês não entenderam, irmão? É o de repente, é assim, ó, de repente. Vamos lá, de novo. Vamos lá, vamos voltar. Paulo está lá no barco, igual aquele filme do Titanic. Paulo vai lá para a ponta do barco e fala, meu Deus, e agora? De repente, eita, agora foi bom. O varão da Macedônia, irmão, parece para Paulo e fala, ei, Paulo, passa onde? Na Macedônia. E a Bíblia vai dizer que Paulo parou e falou assim, vou orar para ver se é de Deus. Foi? Pera aí, varão.
com todo respeito a você, mas eu saí com destino para ir para a Ásia. Meu plano era a Ásia. Eu já estou aqui revoltado que meu plano foi frustrado. Tentei contornar por Bitínia, também foi frustrado. Então você, peraí, que eu vou orar para ver se é de Deus, é isso? A Bíblia fala que prontamente, Paulo entende que aquilo era uma missão para ele, mandando ir para uma região que teoricamente não era interessante para a pregação do Evangelho. Dentro da conjuntura do mapa, daquele momento da história, era muito mais interessante ir para a Ásia. Mas Macedônia? Cara, explorar a região da Europa? Sério? Sério, Espírito Santo? Calma aí, eu não estou entendendo essa loucura. Prontamente. Tem pessoas que nessa noite ainda vão receber direcionamentos que vão ouvir prontamente, ainda que não pareçam agradáveis aos olhos no primeiro momento. Pô, mas não é esse ministério que eu orei, Senhor. Acho que o Senhor ouviu errado. Prontamente. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala, prontamente nós fomos à região da Macedônia, concluindo que havíamos chamado para anunciar as boas novas ali, naquela região. Certa vez Deus falou comigo no meu coração, nessa passagem aqui, pastor Sérgio. Nós tínhamos um trabalho que a gente fazia lá naquele lixão de Jardim Gramacho, lembra? E eu sempre fui um cara muito concurseiro, sempre gostei de estudar e tal. E eu lembro que alguns planos meus, chamado A, B, C, foram frustrados. E eu segui alguns planos que foi sobrando. É ou não é? A gente tem vários planos. Pô, eu queria ser policial federal, tinha vários planejamentos na minha cabeça. E algumas coisas não aconteciam. Aquele famoso bater na trave, quase foi. É ou não é? Bateu na trave e não foi dessa vez. E eu lembro que nesse dia a gente estava no lixão de Jardim Gramacho. Quem foi lá em Gramacho? Quem lembra como é que era? Situação totalmente tenebrosa e tal. As crianças lá fora, dentro da igrejinha lá que a pastora tinha. Eu era muito mais novo, bem menos experimentado na fé que eu era hoje, mas foi a primeira vez que eu senti Deus falar comigo sobre os meus planos frustrados. Primeira vez que eu ouvi. E isso é inesquecível, tá? Quando Deus falar com você a primeira vez, por que as portas se fecharam, é inesquecível, cara. Que você sente uma certeza tão grande, que você chega a falar assim, meu Deus, ainda bem. Ainda bem. E eu lembro que eu estava lá no chão, tinha acabado de ministrar, a gente servia um cachorro quente para as crianças, lembra, Cris? Lá um lanchinho, eu fui para a porta da igreja, irmão, um cheiro de lixo absurdo, e eu parei na porta da igreja, igual o Paulo parou no barco assim, esperando a resposta. Eu parei, e o Espírito Santo me lembrou esse texto. Havia uma Macedônia que eu não queria ir. Uma Macedônia que o Rafael sonhador de 5, 6 anos atrás queria passar longe. Tem quem faça. Eu não, tá louco? Tem quem faça. O Evangelho não vai precisar de mim para certas coisas. Deus ele vai levantar, de fato, Deus ele levanta. Mas quando você tem a visão, por parte do Espírito dele falando, ó, eu fechei a porta, porque eu queria te conduzir para uma direção. Foi a primeira vez, cara, que eu senti Deus falar comigo. E foi através desse texto que eu estou pregando para vocês, anos depois. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Porque um texto que ministrou a minha vida na porta de um lixão de Jardim Gramacho está ministrando a nossa vida agora. E está ministrando comigo hoje para desafios futuros. Essa palavra, ela me lembra como se Deus estivesse falando como um bálsamo. Olha, te trouxe até aqui por misericórdia, por amor e muitas das vezes por violência. E eu vou continuar com misericórdia e amor, se for preciso com violência, te levando para o lugar onde eu quero. Violência, pastor? Violência. Tem hora que tem que ser. É ou não é? Tem hora que tem que ser na violência. Eu lembro que quando houve movimentações aqui na igreja, o pastor trazendo algo sobre a minha vida ministerial, no primeiro momento eu tive muita resistência. Eu falava, pô, meu Deus, cara, mas o que é isso? Como é que eu vou caminhar para pastorear e tal? E eu lembro que no dia da unção do pastor Sérgio e do pastor César, eu fiquei ali em cima. E esse texto ecoava na minha cabeça. Atos capítulo 16, versículo 6. Então esse texto aqui, cara, é a minha vida, velho. Esse texto aqui é a minha história. Vai continuar sendo. E eu lembro que eu chorava ali em cima, quando o óleo descia na cabeça do pastor César, do pastor Sérgio. Eu falava, meu Deus, eu não nasci para isso. Meu Deus. E eu comecei a passar mal. E eu sentia no meu espírito
com violência, se for preciso. Deus, Ele não falou, com amor, vou te levar, vai ser bênção. Não, com violência. Sabe o que é isso? Mesmo contra a vontade, irmão. Contra a sua vontade, a vontade de Deus se cumpre. Mesmo que algumas coisas você fale, meu Deus, eu não nasci para isso. Liderar célula, Senhor. Eu? Liderar célula? Não sei falar em público? Sou tímido? Vai recebendo aí, irmão. Se Deus está falando contigo, vai recebendo. Sou tímido. Eu gosto de chegar, assistir o culto e ir embora. Violência se for preciso. Com violência. A violência de Deus, não estou dizendo que Deus vai te colocar enfermo, nada disso não, irmão, tá? A linha temporal de Deus é da forma dele, não estou trazendo isso como temor, não. Estou trazendo que muitas das vezes a violência da mensagem de Deus, ela nos constrange tanto. Não é a violência de Deus falar assim, se não liderar a célula eu vou te deixar enfermo no hospital. Não, Deus não vai fazer isso com você, irmão. O amor de Deus, ele é tão forte que chega a ser violento com a gente, cara. Às vezes a gente sente a brisa suave do amor de Deus, dizendo, filho, termina. Ele não é de Deus para você. Mas tem hora que você sente algo dentro de você, cara. Como se Deus estivesse falando, não te ama como eu te amo. Não merece ser teu. Porque eu te escolhi como menina dos meus olhos, te chamei. Se te maltrata, eu não vou deixar ficar com você. Você sente essa violência do amor de Deus te trazendo, te tirando, te arrancando das mãos de quem te agredia, te arrancando das mãos de quem te maltratava, e você falando, Senhor, eu quero uma resposta hoje. Deus falando, não te dou resposta hoje, só continue seguindo sua viagem. Continua, irmão. Continua. Deus, Ele não vai te perder, irmão. Deus, Ele não vai nos perder. Você pode levantar a mão para o céu e falar, Deus não vai me perder. Vai, irmão. Deus vai mexer, cara, na nossa linha temporal. Outro ponto que eu queria falar aqui também é sobre filhos. Quem tem filho aí? Quem lembra do nascimento do teu filho? Quem lembra? Maravilhoso, né? Esqueço nenhum detalhe, irmão. Nenhum detalhe, pastor. Eu lembro que quando eu peguei a Helena, que desceu lá, aquela coisa... Aquele mistério todo lá. Eu só assisto minha filha, mano. Se você falar, vamos ver um parto ali agora. Não vejo, mano. Teu filho tá na adrenalina, né? Quando você pega os seus filhos no braço pela primeira vez, a linha temporal da tua história é mexida. A linha temporal da tua história é mexida. Você já não responde mais pelo seu CPF. A partir de agora, existe alguém que depende de você. Existem coisas que Deus vai fazer na tua vida hoje por conta dos teus filhos. Existem bênçãos que vai ser liberada na tua vida hoje que você está crente que, meu Deus, como eu sou amado por Deus. Deus está dizendo, linha temporal tem que ser mexida. Eu preciso preparar uma estrutura, eu preciso arquitetar planos para que lá na frente esse bastão seja passado com eficiência. Existem pessoas que caminham ao seu redor hoje, que vão sair porque a linha temporal da tua história foi mexida, porque agora você é pai, porque você é mãe. Muita coisa Deus continua fazendo. Quem lembra da oração de Ana? Quem lembra? Alguém lembra? Diante de todas as mulheres estéreis naquele momento, Ana falou, Senhor, o Senhor vai me dar um filho, eu vou te devolver o quê? Aquele momento determinou que a esterilidade de Ana acabasse, porque ela entrou na linha temporal de Israel dizendo, se precisa de profeta, eu tenho profeta, Senhor, só não posso ter filho. Como estão entendendo isso nessa noite, irmão? Diante de todas as mulheres, cara, imagina todas as mulheres fazendo a mesma oração. Todo mundo queria ter filho. Só que uma ofereceu aquilo que Deus não tinha naquele momento da história. A linha temporal de uma nação foi mexida porque uma mulher entendeu que a oração dela fazia conexão com a oração de Deus. Ela ora e fala, Senhor, só tem um problema, Senhor. Eu sei que a nação precisa de um profeta. Eu preparei a estrutura da minha vida, eu montei o alicerce da minha vida para passar o bastão para um profeta. Eu vivi uma vida em função de preparar alguém, só tem um problema. Qual o problema? Não posso gerar. E Deus olha e fala, qual era o problema, Ana? Qual era o problema, Ana?
Qual o teu problema hoje, nessa noite, irmão? Será que o que não está faltando é a mudança numa estratégia da tua oração? É você olhar para a tua linha temporal e falar: Senhor, para algumas decisões que eu tenho que tomar hoje, eu preciso entender a tua linha temporal. Entender o fluir da parte de Deus. Imagina, cara, se Paulo começa a pregar o evangelho na Ásia e a Europa não tivesse sido tocada. Será que a gente estaria? Ele fez assim, ó. Será que a gente estaria aqui hoje, irmão? Será que a eficiência dessa mensagem teria tido tanta força quanto teve através da Europa? Uma localização como um centro do mundo, um local que exportava, um local que cresceu economicamente, um local onde grande parte das potências mundiais se estabeleceram. Havia um plano de Deus, só que lá atrás, na conjuntura, quando aquele mapa ele foi montado, o interessante era onde? Era a Ásia, cara. Era a Ásia. Tem coisas que você vai comprar hoje, que você vai tomar posse hoje, que não são interessantes, mas Deus ele vai fazer prosperar e vai fazer com que aquilo se torne bênção lá na frente. Linha temporal, irmão. A plenitude do tempo. Deus ele vai continuar mexendo, irmão. Quero desafiar você que é pai nessa noite, irmão. Você que é pai, você que é mãe. Olha para a linha temporal da vida do teu filho. Cara, eu tenho alguns sonhos para a vida da minha filha, cara. Que eu falo: Senhor, agora eu já não estou orando mais pelo CPF 159-804-77799. Não estou orando mais pelo meu CPF. Não é mais a minha vida. A partir de agora, as minhas orações e tudo que eu faço está apontando para alguém. Alguém que está lá na cama de casa, deitada, com febre, e que agora é uma criancinha indefesa, mas que amanhã vai ser alguém que vai impactar essa geração. Só que o nosso grande desafio hoje é ter essa visão da linha temporal. E entender que Deus, ele como o Senhor do tempo e detentor dessa plenitude, ele vai permitir que a gente olhe para o futuro, apontando com decisões atuais. Existem decisões que, se eu tomar hoje, a minha filha é impactada. É ou não é? Então você que é pai, você que é mãe, muito cuidado com as decisões que você tem tomado. É ou não é, Tiagão? Muito verdade. Nós precisamos passar uma estrutura para os nossos filhos, cara, que permita que eles consigam ir mais longe do que de onde a gente foi. Às vezes eu paro assim, cara, e penso na misericórdia que Deus teve com a nossa vida. Por quê? Porque Deus ele preparou, e mesmo quando não havia estrutura. Lembra que eu falei da minha avó? Da estrutura? Lembra? Que não havia uma mensagem, não havia um credo cristão para ela se basear. Não, eu vou lá porque é promessa de Deus para minha vida. Não, veio para o Rio porque era melhor de arrumar um emprego. E a nossa responsabilidade cresce porque hoje nós temos a palavra. Então, se Deus mexeu na linha temporal de quem não sabia, de quem fez sem querer, imagine o que Deus vai fazer na vida de quem age por fé, na vida de quem toma posse da palavra e fala igual o apóstolo Paulo aqui, ó: eu vou continuar seguindo viagem. Pô, mas a resposta não veio, mas eu vou continuar seguindo viagem. Vou continuar a viagem, vou continuar a viagem. Não, mas não é melhor ter uma resposta? Mas se a resposta não veio, eu vou continuar seguindo a viagem. Amém? Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. O mesmo apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos. E a bagagem de Paulo para falar sobre isso é de alguém que viveu na pele tudo isso. Viveu prisão, viveu situações que conduziram a vida dele até determinados locais. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Quem ama a Deus aqui nessa noite? Vai haver uma cooperação da parte de Deus para a sua vida. Amém? E que são chamados de acordo com o seu... Quem foi chamado de acordo com o propósito de Deus aí? Então, se você foi chamado para Deus de acordo com o propósito, se você ama a Deus, você tem dois princípios essenciais para isso. É ou não é? É ou não é? Então, se você ama a Deus, você ama a Deus? Está no centro da vontade de Deus? Está dentro do propósito? Então as coisas vão cooperar a seu favor.
Só que essa cooperação de Deus para algumas coisas, e que o céu arquiteta para a terra, muitas das vezes faz com que a gente questione: Senhor, por que isso está acontecendo? Mas está cooperando. Senhor, por que acabou o namoro? Está cooperando. Senhor, por que eu saí da empresa? Está cooperando. Senhor, por que eu ainda estou nesse ministério e não estou onde eu queria? Todas as coisas estão cooperando. Você pode dizer glória a Deus? Todas as coisas estão cooperando. Glória a Deus. E esse seja talvez o grande desafio da vida cristã. O grande desafio da vida cristã é esse: a gente entender que, cara, estou na prisão, vou aproveitar o tempo da prisão. Quem lembra de José aí? É ou não é? José teria a oportunidade de falar para alguém do sonho dele, se ele não estivesse ali onde as coisas acontecem? Mas era prisão. Prisão é bom? Não. Depois que isso aqui aconteceu, que Paulo foi para a região da Macedônia, aí vem a mensagem da semana passada. Paulo é preso com Silas. Quem lembra aí? Da menina com o espírito de adivinhação. Todos lembram? Aí a Bíblia vai dizer que Paulo está na prisão. Paulo e Silas, eles clamam. Quem lembra da pregação do pastor? E eles têm contato com quem? Com quem? Um soldado. E esse soldado fala o quê? Meu Deus, vai me matar. Paulo, ei, tem salvação sobre a tua casa nessa noite. Amém? E a Bíblia vai dizer que Paulo toca a vida daquele homem, e a vida daquele homem é mudada. Imagina Deus mexendo na linha temporal de Paulo, lá em Atos capítulo 16, versículo 6, apontando para a vida de um soldado, lá na frente, que podia estar agredindo, podia estar vivendo uma vida ímpia, corrompida, mas Deus dizendo assim, ó, calma que eu vou chegar. Eu estou mexendo na linha temporal, estou mudando viagens, ei, calma que eu vou chegar. Quem está afastado dos caminhos do Senhor nessa noite? Precisa levantar a mão não. Deus vai chegar, irmão. Deus vai chegar, irmão. Deus vai chegar. É ou não é? E esse chegar de Deus, eu não estou dizendo como um tom de, ó, Deus vai te pegar. Não, irmão, Deus vai chegar, que eu estou dizendo, a esperança vai chegar. Eu não estou dizendo no sentido, Deus vai chegar, vai te castigar, vai te punir. Não, eu estou dizendo, Deus ele vai chegar. Com a mesma mensagem que aquele varão foi alcançado, aquele cara com uma espada na mão, que podia estar lá servindo no exército romano, fazendo atrocidades. Deus mudando a viagem de Paulo, dizendo assim, ei, aproveita seus últimos noites de açoite. Aproveita as últimas pancadas que você vai dar na cara desses presos, porque eu estou mandando um homem para cá. Eu estou mudando a rota de um homem. Daqui a um pouco tempo ele vai chegar. Ele ainda tem que falar do espírito de adivinhação de uma mulher, tem que mexer na história dela também, porque eu também amo aquela mulher. Plenitude do tempo, irmão. Mas eu tenho que mexer na estrutura da vida daquela mulher que está falando com o espírito de adivinhação, e aquele espírito tem que ir embora. Então o espírito de adivinhação, calma que eu estou chegando também. Oh, Deus maravilhoso. Aí de repente Paulo e Silas na prisão, eles cantam, aquela cadeia cai, aquele soldado ameaça se matar. Paulo libera uma palavra sobre a vida dele e fala, não, tem salvação sobre a tua casa hoje. Tem salvação sobre a tua casa. Olha, você consegue enxergar a bondade de Deus nessa movimentação? Eu só vejo a misericórdia e a bondade de Deus, cara. Eu vejo o amor de Deus, eu vejo misericórdia. E eu vejo tanto amor e tanta misericórdia que você pode falar assim, poxa pastor, mas e a Ásia? Será que a Ásia não precisava? Eu creio veementemente que Deus ele preparou homens para as missões que Paulo tinha na Ásia. E a Bíblia diz que nós iremos pregar o Evangelho até os confins da terra. Então tem vários lugares sendo alcançados. Vários lugares dentro da arquitetura de Deus sendo tocados, sendo alcançado, casas. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, meu Deus, quem dera se aquele irmão estivesse aqui nessa noite. Essa palavra é toda para ele. Quem já veio para um culto e imaginou isso de alguém? Você veio e você falou assim, cara, aquele irmão, você veio, irmão. Você veio. Imagina se no versículo 6 de Atos, o objetivo de Deus fosse alcançar aquele soldado. Imagina. Houve uma movimentação, que não foi no tempo que aquele soldado queria. Aquele espírito de adivinhação tinha que sair ou não tinha? Capítulos depois a gente vai ler o que aconteceu. Só que para que isso acontecesse, houve uma movimentação na linha temporal por parte do Espírito Santo de Deus, que para Paulo no primeiro momento foi uma frustração. Eu quero dizer para você nessa noite,
que você faça uma reflexão sobre as portas que se fecharam, que você faça uma reflexão, que você imagine e fale assim: meu Deus, quanta coisa boa o Senhor fez. Quem pode dizer isso aqui nessa noite? Quanta coisa boa o Senhor fez, irmão. E eu não estou falando de ganhar mais, ganhar menos. Talvez você está ganhando menos do que você estaria ganhando no seu plano A. Eu, muito menos do que o meu plano A. Mas quando nós seguimos a vontade de Deus, nós entendemos que esse capítulo 8 de Romanos, ele se cumpre. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E esse todas as coisas cooperam não é na plenitude da nossa vontade. Você pode estar vivendo todas as coisas cooperam, ganhando menos do que você imaginou, no ministério que você não imaginou, morando numa cidade que você não imaginou. Mas a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam. Por quê? Deus, Ele é o Senhor do tempo. E Ele mexe na linha temporal, Ele tira, Ele coloca, Ele altera, Ele aproxima. A gente vai apontar para Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Aonde? Na determinada debaixo do céu. Então tem tempo para todas as coisas. Quantos estão entendendo nessa noite isso? Que nessa noite nós tenhamos maturidade para entender a movimentação que Deus está fazendo na nossa vida. Que a gente venha entender que algumas coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, outras não. Vai ter dia que a gente vai falar: meu Deus, hoje deu tudo certo, outros não. O que você não pode esquecer nessa noite é uma coisa, repita comigo: seguir a minha viagem. Não pode parar, irmão. Não pode parar, porque quando você para, você inabilita a tua audição de ouvir a voz de Deus. Você inabilita, você está parado, você está estagnado. Se você continuar caminhando, continuar seguindo viagem, eu não sei como Deus vai falar, irmão. Se Deus vai dar visão, se Deus vai te dar um sonho, Deus ele vai te responder, só que essa resposta não é na hora que você quer. Você não pode ficar paralisado. Senhor, me responde, Senhor, me fala comigo. Se Deus não falar, irmão, você vai paralisar a tua vida. Se Deus ele não disser para você hoje, casa com essa pessoa, você vai esquecer os princípios cristãos de um casamento. Ah, se Deus não está falando, eu vou continuar transando. É isso que Deus quer para você nessa noite? Você vai continuar fazendo o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Esperar em Deus. É ou não é? Esperar em Deus. Servir o Senhor. Vir à igreja. Se arrumar. É bom, né? É ou não é? Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Isso aí é o quê? Seguir em viagem, irmão. Tá seguindo viagem, ó. Desodorante. Ó, dente escovado e tal. Seguir viagem. Academia, se cuidando. É ou não é? Se cuidando, por quê? Você está seguindo viagem. Seguir viagem não é, me larguei. Não, pô. Seguir viagem. Pô, não tô naquele emprego que eu queria. Pô, vou pegar um cursinho de inglês aqui para fazer. Curso de inglês. Pô, tanto. Curso de inglês online, beleza. Excel. O que é isso? Seguir viagem. Porque quando você segue viagem, você planeja estratégias que nem sempre vai ser útil. Só que quando Deus chamar, você vai entender. Você vai entender por que você saiu e colocou aquela coisa na bolsa. Você não estava nem precisando na hora, mas depois você vai entender: ah, agora eu estou entendendo por que eu fiz aquele curso lá atrás. Estou entendendo por que eu estou aqui nesse lugar, conheci essa pessoa, conheci esse irmão, agora eu estou entendendo o que Deus estava fazendo. Deus, ele é o Senhor do tempo, como o nosso pastor diz, ele não dá nada explicadinho, ele explica no... Amém? Quantos tomam posse dessa palavra aqui, irmão? Sobre todas as áreas da tua vida, irmão. Sobre a vida sentimental, sobre a vida profissional. Que a paz que excede o entendimento te alcance nessa noite. É uma palavra que ela traz um impacto, mas não é um impacto de você pular, você rodar, você apenas refletir e falar assim: meu Deus, o Senhor é o Senhor do tempo. Tu é o Senhor do tempo. Eu creio que todas as coisas elas vão cooperar ao meu favor. Eu creio que nem sempre não está do meu jeito, não é o que eu quero, da forma que eu quero, do momento que eu quero. Eu vou olhar para o lado e vou ver todo mundo conseguindo. Vou olhar para o lado e ver todo mundo com, e eu sem, meu Deus. Está cooperando. Ele deixa um propósito para a tua vida que vai acontecer. Quantos creem nisso? Existe a bondade de Deus e a misericórdia em todas as coisas, irmão. Assim como Deus foi misericordioso com a vida de Paulo, cuidando de pessoas que viriam após a trajetória de Paulo, diante desse fracasso de ir para a Ásia.
Assim como Salomão escreveu em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. O que nós não podemos esquecer no tempo adverso, de chorar, no tempo de se entristecer, é de que nós precisamos continuar a viagem, irmão. E isso é muito desafiador. Salomão ele escreve, para a gente fechar, algo muito interessante. Em Eclesiastes ele fala: não há nada novo debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. É um cara que viveu tudo, parece que ele está no apanhado da vida dele, e ele está resumindo tudo em Eclesiastes. Ele fala: só tem uma coisa que presta nessa vida: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E Salomão ele tem esse raciocínio de escrever em Eclesiastes, cara, que tem nada novo debaixo do sol. Pessoas nascem, pessoas... O pastor até colocou hoje lá, né, pastor? No Instagram, uma foto dele uma foto de um bebê nascendo, sendo apresentado, né, perdão, e uma foto no enterro. No mesmo dia. Tem algo novo? Amanhã tem gente morrendo, irmão. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amanhã Jesus está voltando para algumas pessoas. Amanhã tem gente nascendo. Amanhã tem festa, aniversário, tem gente fazendo aniversário amanhã. Amanhã tem gente partindo no Senhor. Tem nada novo debaixo do sol, irmão. Nada novo. Nada novo. E o Salomão está escrevendo para nós esse entendimento de que nós precisamos entender que dentro desse nada novo, dentro de tudo que se repete, que o sol nasce, o sol se põe, existe um Senhor do tempo arquitetando. Existe Deus eterno, todo-poderoso, fazendo com que a nossa vida seja alcançada por misericórdia, por graça, colocando pessoas no nosso caminho. Então siga a sua viagem da melhor forma possível. Coloca um sorriso no teu rosto nessa noite, irmão. Arruma as velas do teu barco, assim como Paulo precisou arrumar, mesmo diante de um plano A frustrado, de um plano B frustrado, e mesmo sem uma resposta que só viria mais tarde, ele continua seguindo a viagem. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala: irmão, estamos juntos nessa viagem. Vamos seguir viagem, irmão. Mesmo que o cenário político seja adverso, mesmo que os preços das coisas continuem aumentando, mesmo que as notícias amanhã sejam de guerras, de rumores de guerra, a Bíblia está dizendo para nós: é necessário que essas coisas aconteçam. Eu sou o Senhor do tempo, eu estou mexendo na linha temporal da história para que vocês estivessem aqui. Quanta coisa Deus mexeu, irmão. Quanta coisa Deus está mexendo ainda. Sabe, ainda que nós pensemos que o homem tem a capacidade de mexer em algumas coisas, não tem não, irmão. Nada foge do controle de Deus, cara, nada. Tem homens com poder hoje para iniciar a guerra. Tem homens com poder hoje para dar finalização a guerras. Mas todas essas coisas só acontecem debaixo da vontade do Eterno. Deus, Ele é o Senhor do tempo, irmão. Eu quero te desafiar nessa noite a você olhar para a história da tua vida. Sabe, eu lancei um desafio com os jovens, eu queria estender para a igreja também, se assim você quiser. Você fazer uma reflexão sobre a linha temporal da tua vida, cara. Através de uma carta. Nós fizemos isso para os jovens, já estamos fechando. Muitos jovens fizeram. Quem escreveu carta aí para Deus aí? A galera escreveu. Kelvin falou que vai ler a carta no casamento, irmão. Kelvin vai casar. Se alegra aí, irmão. Ele falou assim: pastor, eu vou ler a carta no meu casamento. Eu falei: uau. Que quando você escreve a linha temporal, você não está dizendo para Deus assim: Senhor, esse é meu plano A, eu quero que se cumpra. Não, você está dizendo: Senhor, isso aqui foi o que o Senhor já fez. Isso aqui foi o que o Senhor já fez. E grande parte dessas coisas, se você escrever a tua linha temporal hoje, pegar teu pai, tua mãe, você vai falar assim: meu Deus, quanta coisa boa. Com aquele louvor fala: nem era para você estar aqui. Quando você raciocina com a linha temporal, você fala: eu não tomei nenhuma decisão para estar aqui. Foi graça, foi a mão de Deus, foi misericórdia. Foi misericórdia, foi a bondade de Deus. E essa linha temporal escrita do passado até aqui vai te abastecer para olhar para frente e falar assim: o mesmo Deus que me trouxe até aqui, que cuidou da minha vida até aqui, vai continuar cuidando amanhã, depois de amanhã, mês que vem, 2025, 26, até a volta de Cristo. Glória a Deus. Aplaude o Senhor nessa noite, fica de pé no seu lugar, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, a plenitude do tempo, irmão. Quem é que quer viver essa plenitude do tempo, irmão?
Você vai chegar na sua casa hoje, irmão, você vai separar um papel, uma caneta e você vai esquadrinhar a tua história. Quem é que lembra do primeiro emprego? Quem é que lembra do primeiro namorado? Estou dizendo para te trazer à memória a coisa antiga, não. Estou dizendo para você olhar e falar assim, quanta misericórdia, quanta graça de Deus. Talvez lá atrás você não entendeu. Cristiele, hoje está aí, ó, do teu lado, Cristo, teu marido. Não é para você trazer uma visão saudosista do passado e ficar remoendo ele, não. É para você olhar para o teu passado e olhar e falar assim, Deus foi muito misericordioso comigo. Deus foi muito misericordioso, cara. Camila, muita coisa, Camila. Muito misericordioso. Porque quando nós temos essa visão atual da misericórdia de Deus, a gente consegue olhar para o futuro com esperança. É ou não é? Se você hoje olha para frente e você não tem fé de que Deus ele vai te levar à Macedônia que precisa de você, é porque você não olhou para trás ainda e não alcançou a misericórdia e a graça de Deus com o que foi feito. Então que nessa noite você coloque nessa tua carta para Deus aí uma declaração de amor da linha temporal da tua vida mexida. A plenitude do tempo, cara. Deus ele foi pleno com tudo que fez na tua vida. Até quando os teus pés correram para longe da presença, Ele foi te buscar. Até dentro de prisão, de cárcere, você foi usado. Até enfermo em leito de hospital, você conheceu pessoas. Você que é marido, cara, coloca nessa carta para Deus, Senhor, olha quanta coisa o Senhor fez na minha vida para eu conhecer minha esposa, Senhor. Olha quanta coisa Deus fez na minha vida para eu conhecer meu marido. Nós precisamos olhar com graça para isso, misericórdia de Deus. Porque senão a gente acha que fomos nós que fizemos, irmão. Você não pode olhar para o teu filho na cama deitado, depois de ter tomado a mamadeira e falar assim, fui eu que fiz. Não, irmão. Foi graça, foi a mão de Deus. Você não pode olhar para o teu filho lá com o ar-condicionado instalando, aquele barulhinho, sem olhar para trás, aquele ventiladorzinho que você dormia, você olhar e falar assim, quanta coisa boa meu Deus fez, cara. Repito, não quero que você fique com uma visão saudosista daquela coisa de meu filho não tinha Danone, agora eu posso comprar quanto se eu quiser. Não é isso o objetivo. Não é esse. O objetivo é olhar para o que foi feito, olhar para a linha temporal e falar, Senhor, eu posso declarar Ebenezer. Posso ou não posso? Quem pode declarar Ebenezer aí? Até aqui o Senhor me ajudou. Quem pode declarar isso? Até aqui. Quem pode dizer que até aqui o Senhor cooperou, o Senhor ajudou? Você pode dizer isso nessa noite? Até aqui eu posso, pastor. Até aqui houve movimentações na minha história. Até aqui muita coisa aconteceu que eu não sei nem explicar porquê. Até aqui tiveram dias bons, dias ruins, choro, riso, como a Bíblia está colocando aqui em Eclesiastes, não está isentando a gente. Está escrito, ó, debaixo do céu tem isso tudo. Só que dentro do sol e da chuva, da morte, do nascimento, dentro do sorriso e do pranto, existe debaixo do céu uma vontade de Deus que se cumpre, e ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, irmão. Oh, irmão, coloca nesse papel e nessa caneta, Senhor, eu não sei o dia de amanhã, eu não consigo ter estratégia para o amanhã, mas uma coisa eu posso dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor já fez muita coisa, Senhor. Talvez se você está nessa noite sem fé, irmão, para dar um passo na tua vida aqui para frente. Talvez se você hoje está vivendo um dia de cada vez, irmão. Um dia de cada vez, indo para o trabalho arrastado, acordando sem vontade de fazer nada, querendo dormir o dia todo. Eu te desafio nessa noite a pegar um papel, uma caneta e falar, Senhor, eu não sei o que vai ser do amanhã, eu quero falar do que o Senhor fez até aqui. Até aqui, Senhor. O meu amanhã talvez não me dá esperança, eu não consigo hoje criar uma estratégia. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Tem dia que eu quero mudar o mundo, tem dia que eu quero morrer. Você olha e fala, Pai, até aqui. Porque eu sei, Pai, eu bem sei que se eu disser Ebenezer, até aqui, eu vou ver tanta coisa que o Senhor fez, Pai. Eu vou lembrar das provisões, eu vou lembrar do que Deus fez. Eu vou lembrar das conversas que começaram, eu vou lembrar de pessoas que me aproximaram do teu caminho. E eu vou conseguir olhar para o amanhã dizendo,
o mesmo Deus que me guardou até aqui, e que foi Senhor do tempo, que foi pleno com o tempo até aqui, vai ser no amanhã. Mesmo que esse caminho esteja turbulento, mesmo que seja um nevoeiro para mim agora, eu repito para você nessa noite, você não é obrigado a sair daqui com uma resposta, irmão. Nós não somos ninguém para colocar Deus contra a parede e falar: Senhor, responde e faz porque eu quero agora. Só tem uma coisa que você tem que fazer, irmão: seguir. Sabe, irmãos, eu quero, antes de convidar as vidas para reconciliar com Jesus aqui nessa noite, dentro do teor dessa mensagem, eu quero falar com você nessa noite, que não tem mais perspectiva de futuro, e você sabe que eu estou falando com você, irmão. Já não há mais planejamento, não há mais estrutura, começa a faculdade e não termina, começa o curso e não consegue continuar, que não consegue ter constância para planejar e azimutar a direção para o dia de amanhã, mas que você recebeu essa palavra e pode olhar para trás e falar: meu Deus, quanta coisa boa o Senhor fez até aqui, quanta coisa boa o Senhor fez até aqui. Assim como o apóstolo Paulo, em prisão, encarcerado, quando estiver cantando na prisão, ele vai lembrar daquele caminho de Damasco, que não foi qualquer visão que ele teve. No caminho de Damasco, quando Paulo vê aquele clarão e ele fica cego e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele sabe quem falou com ele. E eu quero te dizer nessa noite, o que vai te projetar para o futuro, o que vai te conduzir para a certeza e convicção do amanhã, são as experiências que você tiver com Deus no Ebenezer. Se você olhar para trás e você não conseguir olhar e falar assim: meu Deus, quanta coisa boa o Senhor fez, você tem um sério risco para o seu futuro. Se você olha para o teu presente hoje e fala: Senhor, foi eu que fiz a faculdade, Senhor, fui eu que esperei em Deus para casar. Se você só tem resposta para si, você corre um sério risco de parar amanhã. Eu quero convidar você, sem perspectiva do amanhã, sem planejamento, dúvidas, incertezas, mas que hoje consegue olhar para o Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor, e dizer: Senhor, até aqui eu posso, até aqui eu consigo. O primeiro exercício dessa noite é esse. Você não vai sair daqui com uma resposta concreta, com uma voz: oh, agora eu sei, sair do culto sabendo tudo que eu tenho que fazer. Nem sempre vai ser assim, irmão. O primeiro exercício que você vai ter que ter é de olhar lá para trás e onde você está hoje. Se isso foi obra humana, fica no seu lugar. Se isso não foi obra humana, foi graça e misericórdia de Deus, e você precisa dela por amanhã, vem aqui na frente que a gente quer orar. Vamos orar juntos. Se você está no seu lugar, já é convicto do que você quer em Cristo, já sabe a tua resposta, pode ficar no teu lugar. Não é uma desonra, isso aqui é um tratamento de Deus com algumas pessoas. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão, irmão. Não se frustrarão. Os planos de Deus vai se cumprir, irmão. Vai se cumprir. Oh! Pode o tempo soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.
Oh, declare isso nessa noite com toda a fé no teu coração. Não se frustrarão, Gambote. Oh, Deus. Pai, nós queremos orar sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Senhor, aqui nessa noite tem histórias, Senhor. Histórias, Pai, pessoas que trouxeram para o altar, Senhor Deus, uma bagagem de quanta coisa boa o Senhor fez. Mas nós temos um problema aqui, Senhor, que é problema para quem está aqui na terra. Aí no céu não é problema isso, Pai. Tu abastece eles com essa certeza que os céus move. Abastece eles com a fé que move os céus. Nos abastece nessa noite, Pai, para olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Tem pessoas aqui nesse altar, Pai, que se colocar o microfone na mão para contar um testemunho, eles falam da Tua bondade, falam da Tua graça, falam da Tua misericórdia e nos enche de esperança. Mas se eles precisarem falar da fé deles, se eles precisarem falar dos planos para amanhã, talvez não vai haver, Pai, nada pronto. Talvez não vai haver uma certeza, uma fé. Então cada pessoa aqui nessa noite, Pai, seja visitado pelo Teu Espírito, assim como eu, Pai. Começar por mim. Sejamos visitados pelo Teu Espírito e o Senhor nos lembre quanta coisa boa o Senhor já fez. Quantas movimentações na linha temporal, Senhor. Pai, os pés dessas pessoas, os meus pés, os pés de cada um que está aqui, por vezes, Pai, correram para longe desse lugar. Foi a Tua mão, Senhor, foi a Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Senhor Deus, sobre a certeza do amanhã. A linha temporal dessas pessoas estão sendo mexidas, Pai. E nesse momento, há pessoas em baile, há pessoas em locais inóspitos, longe da Tua presença, que serão alcançados pelas movimentações que eles não entendem aqui agora, Senhor. No primeiro momento, o que eles podem estar falando agora, Senhor, é: Pai, por que eu estou nessa empresa? Senhor, por que eu estou nesse ministério? Senhor, por que eu estou fazendo aqui? Nem eu sei. Existe uma Macedônia precisando de você. Deus, Ele vai trabalhar com a necessidade do Evangelho e não com a sua. Se Deus precisar colocar menos salário no seu contra-cheque para a vontade dele se cumprir, assim vai ser. Se vai contra o Evangelho da prosperidade que você acostumou a ouvir, problema. Essa é a verdade do Evangelho. Se algumas coisas que você planejou não acontecer pelo bem do Evangelho,
pela arquitetura do Evangelho para que pessoas sejam alcançadas. Se você tiver com a sua vontade no centro da vontade de Deus, assim vai acontecer. Mas eu creio também, Senhor, que tem coisa que essas pessoas aqui nem planejaram, Senhor, nem puderam sonhar, mas que ao seguirem a direção correta, eles alcançarão. E que essa movimentação na linha temporal faça com que lá na frente eles olhem e falam: Senhor, muito obrigado, Pai, porque naquela noite, naquele culto em que aquele magrelo falou sobre plenitude do tempo, eu estava atento, e eu comecei a me alegrar no Senhor, até mesmo com algumas coisas que não estavam boas para mim. Eu saí de casa para trabalhar, mesmo que a minha vontade fosse não ir. Eu disse para minha esposa mais uma vez: eu te amo, mesmo a minha vontade carnal sendo divorciar. Porque Deus, Ele não trabalha com a necessidade do homem natural, Ele trabalha com propósito. Então, se Deus tiver que te mexer no teu propósito hoje, levanta suas mãos e fala: Senhor, mexe na linha temporal, mexe na linha temporal. Senhor, me faz dizer eu te amo de novo, me faz colocar roupa para trabalhar de novo, me faz engraxar meu sapato de novo, me faz fazer coisas novas, como lá atrás um dia eu fiz. Seja alcançado por esse Ebenezer que te trouxe aqui nessa noite. Seja alcançado por essa gratidão que te faz olhar para trás e falou: foi a tua mão, Senhor. E seja abastecido para o dia de amanhã. Você pode não mudar a direção do vento, irmão, mas você pode ajustar as suas velas e continuar a velejar. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Amém. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando. Declare isso nessa noite. Olha o vento aí, olha o vento. Mas tem esperança, tem esperança. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do vento, sou eu dono da Dono de tudo, dono do tempo, dono do vento, dono do mar, é tudo dele. Oh, Deus está mexendo, irmão, Deus está mexendo, Deus está mexendo. Deus está mexendo, irmão. Não se frustra. Deus está mexendo. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, Deus. Pode abaixar só um pouquinho, rapidinho. Cara, a gente não fala essas coisas pra ficar sendo saudosista com o passado, não. Mas, cara, olha quanta coisa boa Deus fez, cara. Cara, quanta coisa boa, irmão. Eu paro, olho pra trás e falo: meu Deus, foi muita coisa boa que Deus fez. E se a gente tiver essa perspectiva de olhar pra trás e enxergar o Ebenezer, a gente não tem dúvida pro futuro. A gente não tem dúvida pra caminhar, pra seguir em frente. Quando a dúvida vier, cara, sobre a sua vida do dia de amanhã, como é que vai ser, olha para trás e fala: poxa, Deus já fez muita coisa, é ou não é? E que isso seja um motivo de fé para você continuar. Eu quero falar com você nessa noite que está afastado, cara, desviado dos caminhos do Senhor, está longe dos caminhos do Senhor. Desviado, seguiu o seu rumo para longe dessa mensagem, para longe desse propósito. A linha temporal da tua vida foi mexida de acordo com a tua escolha. Teve muita coisa que você não viveu porque você estava longe. Quando você entender isso? Teve muitas pessoas que você deixou de conhecer porque você estava longe. Propósitos que não aconteceram porque você se afastou do caminho do Senhor. Mas Deus, com a sua potente mão, com a sua misericórdia, te fez conhecer pessoas que te convidaram para uma igreja, num domingo como esse. Em determinado momento você foi convidado, você abriu o Instagram, viu a página da Hellbot e falou: cara, vou nessa igreja aqui, vou ver qual é.
Deus mexeu a linha temporal de alguma forma com algo ou com alguém para te trazer aqui nessa noite. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você vai permitir que Deus ele mexa na linha temporal para o propósito dele se cumprir, ou você vai continuar alterando aquilo que Deus tem para você com as suas escolhas? Você que tem filho, você que é pai, você que é mãe, Deus ele quer fazer na tua vida, amém? Deus ele quer mexer nessa linha temporal.